Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com você, Sheikh Rodrigo. Estou lendo um livro que é uma enciclopédia do sábio chamado Ibn Qayyim, que faleceu no ano 651 do calendário islâmico. E um livro chamado Zadul Ma'ad. E dentro desse livro tem um capítulo chamado At-Tibbu an-Nabawi, a medicina profética. At-Tibbu an-Nabawi, a medicina profética. E ele começa dizendo que o livro, né, ele explica um hadith do profeta, sallallahu alaihi wasallam, um hadith que fala o seguinte, ó. Cadê o hadith? Aqui na minha boca, tá aqui, ó. Fala o seguinte, que o profeta de Deus disse, está no hadith no Bukhari e no Muslim, hadith narrado por Abu Huraira, Ma anzala Allah min da'in illa anzala lahu shifa. Que não há doença que desceu na terra, ou seja, não existe doença sem que não haja uma cura para ela. E no outro hadith fala, Likuli da'in dawa. Para cada doença tenha o seu remédio. Tenha o seu remédio. E o profeta de Deus diz o seguinte, Inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Que não há que Deus não fez descer uma doença sem que ele fez descer junto com ele a cura, o remédio. Saiba quem sabe, ignore quem ignora. E o Ibn Qayyim, nesse livro que fala sobre doenças, que é a doença, que é a medicina profética, ele começa dizendo que as doenças, elas têm causas, né? Tem o que causou a doença. Primeiro ele diz que doenças são dois tipos. A doença física e a doença do coração, a doença espiritual. Ele diz assim que ambas doenças elas têm causas, o que causou essa doença. E que ele fala também aqui nesse mesmo livro que a medicina ela trata a percepção dele, isso falando há 600 anos atrás, a percepção dele. Que a medicina é para prevenir, né, medicar, né, e tratar depois que a pessoa, o pós-tratamento, enfim, acho que é isso. Então ele diz assim que tem o pré, a medicina serve para prevenir, tratar quando a pessoa está doente, e o pós. Ele diz que tudo isso tem causa, sim. Ele fala o seguinte aqui, eu até anotei aqui. Assim ele fala o seguinte nesse livro, Medicina Profética, né? Assim como doenças do corpo, ela tem suas causas externas e internas, as doenças do coração, as doenças espirituais também têm causas internas e externas. Ele fala o seguinte, as causas externas das doenças do corpo uma delas, né? É a alimentação. Olha só, ele fala da alimentação, né? Ou seja, a pessoa se alimentou mal, além do que é necessário, ou uma comida, um alimento, se alimentou com aquilo que estava estragado, faz mal para ela, a pessoa fica doente, de verdade, né? Ou externo, como frio e calor. Frio em excesso, calor em excesso, ficou mal. Isso é reconhecido por todo mundo. Ou doença que pegou dos outros. Ele usa a palavra, o vírus, né? Hoje nós usamos a palavra vírus, mas fosse uma epidemia, por exemplo. Então ele fala o seguinte, que as pessoas ficam doentes por três coisas, né? Alimentação, expostas ao frio, expostas ao calor extremo, e por pegar essa doença de outra pessoa, no caso ele vírus, a percepção dele há 600 anos atrás. E ele fala também, no mesmo caso, as doenças do coração espiritual também tem isto. Por causa da alimentação. Ele fala o que é alimentação? Olha só. A pessoa, assim como o corpo se alimenta, né? Comida, bebida, fruta, enfim, água, enfim, o coração se alimenta com aquilo que nós vemos e escutamos. O coração se alimenta com aquilo que nós vemos e escutamos. Assim como existe comida estragada, isso prejudica o corpo, tem conteúdos estragados, corrompidos, que prejudicam o coração. Ele diz assim como o corpo pode adoecer com frio extremo, calor extremo, o coração da pessoa, a fé, ela pode adoecer quando está exposta às coisas erradas, não é? Ele fala também, assim como a pessoa pode adoecer, pegar uma doença por causa de um vírus, entrou em contato com alguém que está contaminado e pegou, as pessoas podem adoecer a sua fé quando estão em contato com pessoas doentes do coração, da fé. É uma comparação do que o Ibn Qayyim, né, ele fala o seguinte. Depois ele fala o seguinte, que as doenças do coração, que é o livro, Medicina Profética, ela tem dois tipos de doença. Mencionado inclusive no Alcorão, né? Doenças das dúvidas
das conjecturas, da incerteza e as doenças motivadas pelo desejo passional, os desejos da carne, vamos dizer assim. São dois tipos de doenças que tocam o coração do ser humano. Nos seus corações tem doença, morbidez. Essa doença é a doença das dúvidas, da incerteza, da conjectura, e doença do coração, é a doença do pecado. De tanta pessoa que vai querer correr atrás do pecado passional, desejo da carne, desejos, pecados carnais, o coração adoece e morre. E o segundo tipo de pecado, que é o mais grave, de tanta pessoa ficar escutando o que não deve, ficar procurando, futricando, ficar criando conjecturas, isso cria morbidez, doença no seu coração, ele começa a duvidar de Deus, do seu mensageiro, daquilo que foi revelado, até negar. Ambos matam a pessoa, né? Matam a fé. Ele diz o seguinte, que todas as pessoas que procuram a causa, todo mundo que está doente, né, e procura um médico, ele diz assim, que a pessoa procura 3 coisas, né? Tem que concentrar 3 coisas. O diagnóstico. Olha só, o que a pessoa está sofrendo? Diagnóstico, seja ele do corpo ou espiritual. O que a pessoa tem? Né? E depois, procurar o remédio. Procurar o antídoto. Procurar a medicação correta. E o terceiro, o tratamento. Como a pessoa vai tratar isto? Ele diz o seguinte, da mesma forma, o médico pode errar. A pessoa, ele pode errar no diagnóstico. É possível? Pode errar no diagnóstico. Pode errar no remédio? Pode. E pode indicar um tratamento que não é adequado para aquela pessoa. É possível? É possível. Ou às vezes o diagnóstico é certo, o remédio é certo e a pessoa não segue o tratamento. Ele fala isso nas doenças, nos tratamentos do corpo. Ele diz que isso é possível. Agora eu falo na questão da religião. Às vezes o diagnóstico é errado, o remédio é certo, mas a pessoa não faz o tratamento da forma correta. Ele fala, por isto, assim como a pessoa procura um médico, tá aqui, tudo aqui, ó. Assim como a pessoa procura o médico, o especialista, que tem experiência naquela área, e espera, olha, é um prazer, ele preparar o remédio, e depois de tudo isso, espera o médico fazer o tratamento nele, essa pessoa que procurou o médico e esperou, tem que seguir o tratamento para eliminar, curar aquela doença. E se o resultado seguiu todo o caminho e o resultado não foi conforme esperado, saiba que o problema está no diagnóstico, na forma, na quantia do remédio, na dosagem ou no tratamento. Porque Deus, para cada doença, há uma cura. E no lado religioso, aqui o Ibn Qayyim fala aqui nesse livro, no lado religioso, se a pessoa não seguir o tratamento é indicado no ensinamento do profeta Muhammad. Ele fala aqui que a sunnah, ele fala aqui, ó, a sunnah é o tratamento. Se a pessoa não seguir a sunnah, o ensinamento de Muhammad, ela não segue o tratamento. Ela pode usar o melhor dos livros, que é o Corão. Agora é o que eu estou falando. A pessoa pode usar o melhor dos livros, que é o Corão. Ter a melhor súplica, que é o Corão. O melhor ensinamento, mas se ela não seguir, ela não será curada. Ele diz assim que inclusive nesse livro, Medicina Profética, ele fala que algumas pessoas, diagnóstico certo, remédio certo, faz tratamento, mas se expõe ao perigo. O médico deu toda a receita, deu tudo certo para ela, mas ela continua comendo comida estragada, continua se expondo ao calor e ao frio e continua convivendo com pessoas contaminadas, que vão contaminar, ou seja, não vai sarar. Ele fala a questão religiosa. A pessoa, ela reza, ela jejua, ela lê o Corão, ela faz as proteções, mas continua com o pecado. O pecado é igual a comida estragada, lembra? Se expõe ao perigo. E vive cercado de pessoas contaminadas com pecado, com maledicências, com dúvidas, com incertezas, com conjecturas. Ou seja, ele fala o seguinte livro, que Deus não há doença sem que não haja uma cura, não é? Mas a pessoa tem que seguir o tratamento, tem que se afastar daquilo que vai prejudicá-la. Ele faz uma comparação nesse livro aqui, ó, das doenças do coração com as doenças espirituais, né, e com a doença do corpo. E é interessantíssimo aqui, né, que a pessoa ela procura o remédio
e não toma o remédio, mas não toma na dosagem certa. Ou toma o remédio e continua se expondo. É uma comparação bonita que o Ibn Qayyim fala sobre a doença do coração e como se tratar e muita coisa. Tudo isso aqui fala da medicina profética, né? O exemplo que deu das doenças espirituais, doenças do coração e as doenças físicas. Que Deus nos proteja e nos traga a cura de todos os males, de todas as doenças. E salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.